Nosso programa Religare de hoje vai falar de um assunto bem ligado ao nosso tema, ao nosso Instituto Religare, sobre capacitação para as religiões, para organizações de eventos, para organizações sociais, de eventos sociais, de atividades sociais que elas praticam com moradores de situação de rua, com moradores de baixa renda e eventos culturais também, porque é através da cultura que você leva o conhecimento da religião e com isso desconstrói o racismo religioso. E nós estamos recebendo uma pessoa que parece assim que encontrou isso e casou a ideia. Lembrando que no G20 nós fomos reconhecidos como lugar de fala, está publicado na primeira página do G20, as religiões foram reconhecidas como lugar de fala sobre a fome. Eu, particularmente, há 15 anos, outros há muito mais, já venho trabalhando com a distribuição de alimentação e cestas básicas para moradores de situação de rua e baixa renda. Então, realmente, esse lugar de fala é nosso, porque nós não temos nenhuma ajuda governamental. Isso é feito uma vaquinha entre todos. E nós dividimos os dias, porque todos já se conhecem. Então, ela conversando comigo, eu falei, é impossível, caiu como uma luva. Então, nós estamos tendo a honra de receber aqui a doutora Sueli Beatriz Ferreira, diretora tesoureira da OAB da Barra e presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB da Barra. Viu por que eu tinha que ler? Muita coisa, né? Muito obrigada, doutora Sueli. Bom dia, um prazer e uma honra estar aqui falando sobre esse tema que é nobre. É um tema, eu digo que todos nós que trabalhamos se dedicando a esta pauta somos missionários, porque a gente tem a justiça social como meta em busca de uma sociedade igualitária e justa, obviamente. Não é bem um projeto, é uma intenção de começar a falar e a capacitar e dar uma contribuição maior a uma sociedade que a gente identifica que no nosso cotidiano existem várias organizações com muitas boa vontade, extremamente solidárias à causa das pessoas em estado de vulnerabilidade, e a gente identifica que precisam elas de uma orientação um pouco mais formal, porque é tudo muito empírico, é tudo muito... Como a gente faz uma vaquinha, como você falou, cada um dá um pouquinho, aí eu tiro do seu próprio orçamento, e cada um dá a sua contribuição de forma voluntária, mas sem nenhuma organização que poderia ser ou se reverter com maior contribuição ao nosso público-alvo, que são não só as pessoas que, quer dizer, no seu caso, você faz um trabalho com as populações de situação de rua, que, infelizmente, perpassam sobre uma condição étnica que a gente sabe que a maior parte das pessoas que estão em situação de rua são pessoas negras. Sim. Então, ela encaixa no nosso enquadramento. E eu, para falar nisso, estamos trabalhando, começando a falar sobre isso, intensificando, de repente, intensificando não seria ainda a palavra apropriada, que a gente está na fase incipiente, estamos iniciando realmente esse processo de debater. Eu digo que é preciso colocar na boca do povo, falando bem em linguagem bem popular, que a gente precisa se organizar. E organizar financeiramente também é uma forma de estar Sim. contribuindo. E, para isso, a gente precisa reverberar conhecimento. O que poucas pessoas sabem, que nós temos a ODS, que é os Objetivos de Sustentabilidade, né, criado pela ONU. E um desses objetivos, que é o Objetivo 18, é até chamado de Objetivo Étnico-Racial, que ele faz toda uma referência e todo o apoio
formal de como estar auxiliando a população, principalmente no Brasil, que foi o ODS 18, o número 18 foi criado praticamente para atuar no Brasil, sobre esses objetivos da gente estar se organizando com o apoio da ONU e de toda uma organização extremamente formal, que as pessoas engajadas dentro desse projeto, ela tem outra visibilidade, ela recebe investimento, ela recebe apoio, doações, por quê? Já dão a essa uma condição de, vamos dizer assim, elas ficam com uma visibilidade maior, porque sabem que elas estão dentro de um projeto matriz de grande porte. Certo. Então, isso faz com que essas pequenas organizações, que não só a sua, como existem outras que fazem uma coisa de dança para a comunidade, outra uma escolinha de vôlei, outra uma literatura, existem várias formas de estar ajudando, e muita gente, aquelas sociedades de pessoas ali com situações de vulnerabilidade ou atuando junto às minorias, que não são minorias, que no Brasil a gente sabe que a quantidade também, mas está em maioria. Estamos em maioria, mas é como, infelizmente, eles identificam, né? Vamos atuar na atuação das minorias, que de minoria não se tem nada. Porém, é importante a gente estar evidenciando que elas precisam de suporte. Esse suporte nem é meu identificamente, que não domino totalmente esse assunto, mas estou trazendo pessoas para fomentar e começar a capacitar vários pequenos coletivos a conhecer um pouco desse tema, porque este coletivo, a gente identifica o alcance deles quando a gente lê um pouco mais sobre esse assunto, as ODS e a OSC, que é as organizações de sociedade civil, que substitui as antigas ONGs, isso é um termo novo, mas as ODS aliadas às OSCs, elas realmente passam a ser uma potência, porque através do engajamento da ODS, que é o objetivo da ONU, a gente consegue dar suporte à sociedade civil que trabalha sem fins lucrativos, em pequenas comunidades, mas que precisam de se formalizar, se estruturar de forma mais produtiva, a ponto que esta condição se reverta para o público-alvo. Uma vez ela capacitada com uma outra condição, a gente vai estar podendo oferecer a um contingente muito maior esses benefícios que, infelizmente, no país, ou quase tudo como acontece, quem detém o conhecimento centraliza este conhecimento e não repassa e nem multiplica para, de repente, os menores coletivos, aqueles menores grupos que, de repente, nem são coletivos, né? Estão em fase tão inicial que não tem ainda condição de se reverberar apenas um grupo de boa vontade. Ah, aquela da sopa, esse aqui dá aula, todo dia que ele pode, ele dá aula, não sei. Montou Acho uma que você pode criar titular. uma cooperativa com os pequenos para que eles se fortaleçam. Isso não seria, eu como da função que estou, né, atuando na Ordem dos Advogados como presidente de uma comissão de igualdade racial, a gente não tem essa possibilidade, mas o que a gente tem é fazer dar todo o suporte para que coletivos se organizem, e essa é a nossa missão, fomentar para que esse assunto fique em evidência, que ele se capacite e a gente dá o suporte, até jurídico, para que isso ocorra. Entendeu? Olha, essa é a visibilidade. Então, para isso, nós estaremos fazendo um evento para falar exatamente sobre a contribuição, o poder de alcance das ODS junto às OSCs, como um agente de transformação social para ajudar realmente a termos uma sociedade com mais condição de igualdade e justiça. A ideia é essa. Para isso, nós convidamos vários coletivos, inclusive a Religare é um dos nossos que estarão presentes, de confirmação presença, mas nós temos vários outros, como o Cedine, o Conquedine, Renascine, órgãos
que a gente sabe, porque às vezes a gente até quer fazer alguma coisa, a gente faz muitos eventos, mensalmente fazemos, mas a gente entende que a nossa população-alvo, o nosso público-alvo, ele muitas vezes não absorve, não tem alcance aquilo que a gente passa. Por quê? Porque enquanto a gente está aqui nesse debate, eles estão no corre. Sim. Extremamente correndo, chega em casa, aí é o trem, aí é a condução, aí quando chega já está na hora de fazer tudo que ficou em casa. Às vezes parado, não consegue subir porque o tiro está comendo na comunidade. Exatamente. Então, muito poucos se têm tempo para se doar a um investimento de conhecimento. E o que cabe a nós? Proliferar o conhecimento através, nós somos células, e nós células precisamos ser agentes multiplicadores. Através do conhecimento, a gente vai estar transformando vidas. Então, eu não conheço muito, mas se eu tiver, eu ouvi falar por não sei quem, aí se você vê uma pessoa fazendo uma ação social numa comunidade, num coletivo, aí você fala, nossa, mas vocês podiam buscar uma ajuda através, pergunta àquela fulana, pergunta... Então, aqui a gente quer ser um ponto de referência para começar a disseminar este conhecimento, que se comece a falar, que já está tarde, porque isso já existe há muito tempo, mas a gente identifica que poucas pessoas detêm e poucas pessoas de referência, se utilizam. Eles possam procurar vocês para saber como fazer como e vocês... Como é que eu posso orientar? Como é que eu faço? Porque através dali a gente está dando uma contribuição grande à sociedade como um todo. Porque não adianta a gente só criticar ou só apontar dedos. O que importa é você contribuir. Correto. E deixar um legado pronto. A gente está aqui de passagem. Você, no programa anterior, vi que você fala das passagens e quantas pessoas passam e não deixam nada. A gente precisa passar e também já está pensando em o que deixar para esse futuro, para os nossos futuros sucessores. Doutora Sueli, ontem eu comentei com um grupo sobre esse trabalho que está se iniciando. Primeiro, eu queria parabenizar. Esse trabalho está saindo da OAB Barra. Eu acho fantástico isso, porque é importante. Realmente, sua maioria são negros. Sim. Que estão precisando. E eu queria citar um trabalho que a gente fez e que muitos disseram que não iam dar certo, que você sabe que tem um grupo que fica o tempo todo dizendo que não vai dar certo, né? Mas o negacionismo existe em todas as fases. A gente é persistente. Que foram com... meninas da Vila Mimosa que queriam deixar aquela vida. Então, nós tiramos, colocamos elas num curso de capacitação e até hoje elas estão aí, trabalhando. Que bom. Adoro receber a cartinha delas, que elas estão trabalhando, estão fazendo alguma coisa. Tem uma que diz para mim, com um cílio eu pago, que ela aprendeu a colocar cílios, com um cílio eu pago aluguel e ainda pago a luz. E tem um trabalho de dignidade, consegui trazer minha mãe e meu filho do norte, porque agora ela tem como dizer que ela tem um trabalho. Antigamente quer dizer, você resgatou a dignidade, a parte financeira. É um todo, não é uma coisa só. Quando você resgata, você tira uma menor da rua, você tira uma... É todo um processo. Quando, infelizmente, o que às vezes a gente não entende é que uma sociedade sem acessibilidade, com desigualdade social, racial principalmente, ele afeta em toda a sociedade, da sociedade como um todo. A gente perde o direito de ir e vir, porque a gente tem muito mais a violência, a agressividade como um todo. E aí depende se é a cor, a etnia, porque todo mundo está no corre. Você está andando na rua, de repente você recebe uma bala achada, que não é perdida, mas ela te acha, porque é uma pessoa que está passando. Pode ser preto, branco, louro, ruivo, o que for. Rico, pobre. Rico, pobre. Ele está ali. Seu filho sai à rua, você tem
Coração para. Coração para, Até a porque, hora meu de Deus, voltar. ele foi à rua, meu Deus, será? Você não sabe? Então, quando você tem uma sociedade justa, você não vai ficar preocupado se você está usando um tênis e o menino foi ali no mercado comprar, porque ele não está pensando que vai correr um risco de ser retirado o tênis dele, por isso que muito ao êxodo para as cidades de interior, porque lá sim existe pobreza, mas a pobreza é tão geral, ou toda aquela coisa que não existe tanta violência nesse nível. Quando tem, lógico, todo lugar tem, mas aquela coisa mínima que a gente vê, aqueles crimes extremamente sem propósito, da pessoa não ter um direito de caminhar, isso é tudo fruto de uma sociedade desigual, das desigualdades sociais, que proliferam através de coisas muito maiores, tirando o sono e a segurança de toda uma sociedade. Então, eu vou pedir um intervalo para a gente falar de que forma realmente isso vai conseguir, essa ideia, já que ela não chama de projeto, mas eu chamo, achei magnífico, vai atingir você. Nós vamos ao intervalo e já voltamos. Estamos de volta com a doutora Sueli. Que bate-papo bom. Doutora Sueli, eu, observando, vi um trabalho que se fez no Carnaval, aonde a CEPLAG, que era responsável pelo patrocínio, juntamente com a Secretaria de Cultura, criou-se um curso para as escolas de captação e prestação de contas. O mais rápido fui até o Adilson Farias, que é o responsável pelo CEPLAG, subsecretário, desculpa, Adilson, secretário, e fiz a ele esse convite para que ele pudesse fazer esse mesmo curso para com essas pessoas. Por quê? Eu não sei se vocês sabem, acho que a doutora Sueli sabe disso. Na Expo Religião, 80% dos estantes são doados. E eu sei que vou chegar a 100%. Então, 80% são doados. São as ONGs das religiões, pessoas que trabalham com isso. E os trabalhos são magníficos. Na sua grande maioria, são trabalhos artesanais. E que não só vende ali, mas que elas fecham negócios. Manda para o pessoal de São Paulo, já está na 25, elas passam lá, fazem foto feliz da vida. Então, é para isso mesmo. Ou seja, ela, financeiramente, a vida dela muda, emocionalmente, a vida dela muda, a vida dela muda profissionalmente, mas também muda na etnia, porque, na sua maioria, são negros. E as pessoas acham que a gente fala o tempo todo assim, por que fala o tempo todo de negro, porque é negro? Não, primeiro que eu não me apresento assim. Eu me apresento como Luzia Lacerda, jornalista, presidente do Instituto Interreligioso Religar e tenho a pele negra, ou a pele preta. Não é a cor da minha pele que me faz estar aqui. Com certeza. Eu estou aqui apesar da cor da minha pele. É diferente, completamente diferente. Então, a gente buscou levar para isso, reunindo essas pessoas. E aí, como é que a gente sabe que... mas não tem preconceito, que nem você falou da minoria, né? Eu recebi uma vez na Expo uma estudante de teologia da PUC. Ela chegou até mim, um estande da Expo, falou, boa tarde, eu estou fazendo um trabalho para a PUC. E eu queria falar com um muçulmano xiita. Não, um muçulmano. Aí eu perguntei, qual? Aí ela, por quê? Eu falei, nós temos 3. Sunita, xiita e Ahmadiyya. Ela, é mesmo? Falei, é. Aí eu falei, pronto, vai dar problema. Aí ela, tá, mas então não tem judeu. O judeu fica do lado, fica entre um e outro. Aí ela, e pode? Eu falei, tanto pode que eles estão aí há anos. Isso aqui é um diálogo, é para isso. Aí ela, então você pode me levar até um xiita? Posso. Fui levar ela até o sheik. Quando nós estamos chegando, eu falei, o sheik aqui, ó.
Só vamos ver se não está em hora de oração, porque eles têm os horários de oração. Sim. Aí ela botou a mão na minha mão, segurou assim e falou, ué, mas ele é negro. Aí eu falei, ele é negro, por quê? Aí ela, não, mas eu pensei que... Eu falei, filha, você faz teologia mesmo? Aí ela faz. Então deixa eu falar com você. A África, metade da África para cima, ela é toda muçulmana. São negros. Aí ela, eu não sabia. Falei, espantada. Era o mínimo que eu podia dizer, né? Porque eu era anfitriã, não podia falar o que eu tinha vontade. Tinha vontade de falar, volta para o banco da escola, vai estudar, porque... Mas ela não entrevistou. Ela foi entrevistar o sunita, que era branco. Ah. Ela não entrevistou o negro. Aí eu tive que pegar ela na saída. Eu disse a ela, eu vou mandar uma carta para a PUC falando sobre você. Ela, por quê? Eu falei, você cometeu um ato... Não, é porque eu queria... Não, você me pediu muçulmano xiita. Mas como ele não era branco... Ela foi procurar o outro que era branco. Então, essa dificuldade, e eu vejo a igualdade racial entrando... o tempo inteiro. Ela tem que estar. Por quê? Você vê uma diferença do tratamento de um padre negro para um padre branco. Com certeza. No nosso grupo, por exemplo, nós temos um babalorixá branco e um pastor evangélico negro africano que se veste com as roupas da África, colorida, bonita. Mas é pastor. E aí, quando a gente faz um evento, que a imprensa vai, ela vai no branco como pastor e vai no negro como matriz africana. Isso acontece o tempo inteiro. Em toda, então, assim, pelas médicas, agora imagina isso com quem está nesse nível aqui. Nesse que nós estamos falando, que a gente precisa ajudar. Sofre uma saúde mental debilitada, fragilizada, a ponto de cometer impropérios, coisas absurdas, agressões e violências, às vezes gratuitas, que a pessoa não entende, mas como é que esse pessoal é tão agressivo? É porque você não vive na pele dele 24 horas desde que nasceu. Desde a hora que nasceu. Desde a hora que nasceu. Porque nasceu negro. Porque nasceu negro, já nasceu na cor, né? Quase na cor da novela, como eles chamam, na cor do pecado. É a cor do... aquela pessoa que vai sofrer intolerância, opressão, discriminação, e tudo. Ele é criminalizado simplesmente pela cor. Você vê o que acontece com pessoas notáveis, com legados absurdos. Tipo o que aconteceu, não sei nem se posso falar, com um ministro recentemente, e perde tudo em um dia, um ato. Enquanto você vê pessoas que têm uma vida pregressa, a mesma coisa que aconteceu com a morte de Ugari recentemente. São coisas assim tão aviltantes. A coerência Sim. de uma civilidade humana. Não tem. Eu não quero nem falar em negro, preto. É tratamento diferenciado como ser humano. Você trata totalmente a desconexo uma forma como uma pessoa é presa, como a outra pessoa é conduzida, como você faz uma abordagem a um, como você faz uma abordagem a outro, os bairros, a situação geográfica é totalmente diferenciada, a nível de tudo. Eu vejo assim, gente, como é que pode? Parece que no lugar, tipo assim, a gente tem as coisas de exportação, né? Tudo que é de melhor se exporta, aí o que sobra fica do Brasil. Aí o que sobra para o Brasil, aí o que é, aonde está a elite brasileira? Então, essa parte que sobrou, da parte melhor, vamos fazer a separação, vai para lá. Aí o que sobra, além de ir mais caro, em menor qualidade, baixíssima qualidade, mais caro, com mais coisa, vai para quem é miserável. Isso é uma coisa que gera revolta, gera um constrangimento. Olha que a sua OAB ainda está num bairro que é mesclado, né? Porque, por exemplo, eu, graças a Deus, morei 21 anos no Recreio, amava só sair por questões melhoria de vida, muito distante. Então, o Recreio e a Barra, gente, são as pessoas que vieram da Baixada, da Zona Norte, que melhorou um pouquinho e entraram ali. Mas tem muito jogador de futebol, muito pagodeiro. Então, assim, a presença do negro
na Barra e no Ainda é Recreio, questionado. ela já é mais... Mas mesmo assim acontece. Mesmo assim, Não existe em nenhum lugar que você esteja que a sua cor da pele não chegue primeiro. Ela realmente incomoda alguns lugares que você está, desde que as pessoas já rotularam ou classificaram de uma forma, esse espaço aqui não é para determinada pessoa, só para espaços subservientes. Você vai estar no lugar de inferioridade ali para servir, trabalho braçal, etc. e tal, você está no lugar de pertencimento. E é isso que hoje a sociedade, né, com algumas aberturas de cota, algumas ações afirmativas de reparação, fez com que algumas pessoas atingissem e conquistassem, né, como diz a Tula, uma grande professora, ultrapassar a linha. Ultrapassou a linha, com certeza ele é alvo. É alvo de um outro tipo de racismo. Não é aquele racismo daquele oficial que vai lá, chuta a porta, ou sai dando. Não, esse é outro, porque ele é velado, sim. presente, extremamente marcante, mas a opressão, ele é mais forte, ele é mais coisa, porque ele te nega toda a sua existência, nega a sua credibilidade. Você é jornalista? É mesmo? Você é médico? É mesmo? Aí vai realmente em cima O é mesmo, ele tem que o é ver. mesmo, ou então quer ver as suas credenciais, você tem que provar diariamente, o tempo todo, o porquê da sua presença. Enquanto o outro está todo mundo... É um outro tipo. Essa apresentação que eu te falei que eu faço veio depois de uma reunião nossa de jornalistas, descontraída, num quiosque, conversando. E as Eis pessoas que duvidam. um amigo falou: poxa, a TV tal, agora tem um monte de repórter negro, mas isso é só para estar politicamente correto. Eu falei: como? Ué, não pode ser pela capacidade da pessoa? Não, é para estar politicamente correto. Aquilo me dá uma irritação tão grande. Não é por ser politicamente correto. Eles são capazes, sim. A gente vê grandes matérias que eles fazem, boas matérias que eles fazem, que eu vejo outros não fazendo. A gente tenta fazer um trabalho de letramento, a CIR como um todo, não for para me gabar, porque ela é uma comissão nova, mas a gente identifica a carência em vários pontos. A carência nesse lado de conhecimento, de capacitação de pequenos coletivos é a capacitação a nível de letramento, de conhecimento da sua realidade, do que é racismo. Muita gente diz, eu não passo por racismo nunca, nem sabe que aquela... Nunca notou. Cadeira que deixaram para ele por último, a voz dele que deixaram para ele falar por último, ou então deixa a mínima fala. Nem sabe. Às vezes a gente passa percebido que já normalizou. Mas a gente faz um trabalho a nível até da página da comissão de letramento diário. A gente faz resgate histórico, a gente faz com que a pessoa tome conhecimento ou pela comoção, ou pela dor, pela informação e mostrando a realidade. A realidade ela precisa ser observada com um certo conhecimento. Eu digo que a nossa pauta ela é tão carente que a gente faz palestra, a gente recita, a gente canta, a gente escreve, a gente faz debates inúmeros. E não sou eu, todo o movimento negro, que muito a gente deve a ele, da gente estar aqui hoje com esse direito de fala, coisa que há 5 anos atrás jamais teríamos uma TV com 2 negras fazendo uma entrevista falando de um assunto tão nobre. Por quê? Porque a gente não tinha liberdade nenhuma de expressão e muito menos dar oportunidade e acesso para a gente ter um microfone na mão falando o que quisesse, sem um monitoramento, então sendo supervisionado. Hoje a gente já tem um pouco mais, só que isso levou com que mais de nós, chegássemos a um patamar que hoje sofre ainda. E a gente precisa estar capacitando a nível de um âmbito geral, um efeito realmente generalizado, em todos os segmentos, aquele menor que precisa, as escolas que precisam, que realmente a Lei 10.639 seja colocado nas escolas, para não ter um exemplo, como você colocou, dessa aluna da PUC. Eu tenho várias pessoas de cargos jurídicos altíssimos,
que fala, Sueli, mas olha, eu passei pela faculdade toda, eu fiz até especialização nisso, nunca me falaram sobre isso, nunca tive estudo. Muitas vezes volta para a escola e volta de novo sem saber, porque ninguém fala da história do negro, eles só acham que a gente nasceu escravo, viveu totalmente numa situação sem nenhuma condição e nem sabe dos feitos, que tudo seu começou a partir da África, Sim. que é a nossa mãe África. Sim. E, por exemplo, tudo isso tudo é negado, dá-se crédito à Europa e a África fica esquecida, mas como? Não, aí tudo que foi feito é roubado até hoje. Eu tenho um membro na comissão, doutor Oquinga, que ele trabalha no NPI e ele fala muito de propriedade, da propriedade das coisas, propriedade intelectual. E ele fala, se a gente fosse às comunidades e desse crédito, o mérito, vamos fazer a patente daquilo que você inventou, a todo mundo que mora em comunidade, todos eles seriam ricos. Por quê? Porque eles desenvolvem meios de vida. Essa luz está assim, então eu vou fazer uma forma gambiarra, não sei. Eles fazem, tem tanta criatividade, tanta coisa para sobreviver, eles desenvolvem experimentos que, de repente, isso é muito lucrativo. E quando alguém de pele não negra identifica o chefe, pega e põe no nome dele, né? O crédito é dele, nunca é do negro. A mesma coisa é o que a gente vê na história. Se a gente vai buscar, e a gente faz sempre, a gente tem uma agenda racial, onde a gente fala, em 1900 e 1800 e tal, em 1700 e tanto, fulano de tal fez isso, isso e isso, fez isso, isso, para a gente dar esse resgate e dizer, gente, nós não somos só escravos. A gente precisa dar visibilidade, dar notoriedade aos nossos legados, aos nossos feitos, às nossas heranças e à nossa ancestralidade, que é por isso que nós estamos até hoje. O Instituto Religare sabe muito bem o quanto a gente a população de religião de matriz africana são as mais perseguidas, as mais estigmatizadas, com estereótipos e criminalizadas como... a coisa demonizadas, né? Que elas, além de ser uma religião oriunda da África, o que já incomoda, uma religião dos negros, ela é, em sua maioria, matriarcal. Então, ela sofre dois tipos de racismo e que a gente está colocando aqui. Tem a misógina Infelizmente, também. Nosso programa está chegando ao fim. Pois é. Mas eu queria fazer um pedido a vocês. Queria que vocês entrassem no site da OAB da Barra e pudessem... Comissão de Igualdade Racial, e pudessem acompanhar esse trabalho que vai ser feito. É muito importante que você se mexa e a gente possa cada vez mais falar a respeito. E na Expo Religião nós vamos falar a respeito. Doutora Sueli, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer inenarrável estar aqui. Acho que é esse movimento que me move. A gente precisa... Eu, antes de ser advogada, sou, né, assistente social. E a gente diz que a gente é agente de mudança. Então, essa pauta, eu não segui a profissão de assistente social, mas essa inquietação e essa forma essa vontade de querer mudar, ela é que me move. Então, é super importante a gente estar fomentando momentos como esse e provar que nós somos agentes de mudança, sim, se inquietar com as desigualdades e lutar por um mundo melhor. E não é com uma perspectiva de um protagonismo individual. Eu quero todos nós sendo protagonistas. O nosso dever é lutar para um povo e para uma coletividade de crescimento múltiplo. Não quero eu quero nós todos. Porque assim eu tenho certeza que eu estarei deixando um mundo melhor para os meus netos, para tudo que vir à frente. E não só pensando no meu momento, porque a gente sabe que daqui a pouco a gente está em outra fase. Certo. E o que importa é o que se fez. Então, muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Estamos encerrando aqui mais um programa do Instituto Religare aqui, na TV Alerj, o canal do povo.